Você já parou para pensar quem ocupa o primeiro lugar no seu coração hoje? É Deus ou são as preocupações, os prazos e as urgências que surgem a cada manhã? Às vezes, antes mesmo de sairmos da cama, já estamos pensando nas contas, nos compromissos, nas mensagens acumuladas e, sem perceber, deixamos Deus em segundo plano. Jesus nos deu uma direção clara em Mateus, capítulo 6 e versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busque-se, ele não disse, busquem quando der tempo, nem coloquem entre as prioridades, mas sim, busquem primeiro. É uma ordem que reorganiza toda a nossa vida. Buscar primeiro o reino não é apenas orar alguns minutos no final do dia. É permitir que Deus seja o filtro para cada pensamento, palavra e atitude. É consultá-lo antes de tomar decisões importantes, mas também antes das pequenas escolhas que moldam nossa rotina. É perguntar: Senhor, isso te agrada? Isso contribui para o avanço do teu reino? E quando passamos a viver assim, nossas decisões deixam de ser movidas pela ansiedade ou pelo medo e passam a ser guiadas pela paz que vem dele. O contraste é enorme. Viver com Deus no centro é como navegar com um capitão experiente que mantém o rumo firme mesmo quando o mar se agita. Já viver reagindo às urgências é como tentar guiar o barco sozinho, lutando contra ventos e ondas sem saber para onde vai. Filipenses capítulo 4 e verso 7 nos lembra: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz só vem quando entregamos o leme da nossa vida a Ele. Mas para que Deus seja realmente o primeiro, precisamos reorganizar nossa agenda. Quantas vezes terminamos o dia dizendo, não deu tempo de orar ou ler a Bíblia? A verdade é que tempo sempre existe. O que muda é a prioridade que damos. Se para uma reunião importante marcamos horário e não faltamos, por que não fazemos o mesmo com nosso momento com Deus? O salmista entendia isso quando disse em Salmos capítulo 5 e verso 3: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Buscar a Deus logo cedo não significa orar por horas todos os dias, mas começar o dia lembrando que Ele é a fonte da nossa força e direção. Também é essencial entender a diferença entre incluir Deus nos planos e submeter os planos a Ele. Incluir Deus é apresentar a Ele um projeto pronto, pedindo apenas que Ele assine. Submeter é levar a folha em branco e dizer: escreve, Senhor, segundo a tua vontade. É abrir mão de controlar todos os resultados e confiar que, mesmo que o caminho pareça mais longo ou menos lógico, Ele sabe o que é melhor. Provérbios capítulo 16 e verso 3 ensina: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Muitas promessas de Deus não se cumprem porque invertemos a ordem. Buscamos primeiro todas estas coisas, e se sobra tempo, buscamos o reino. Tiago, capítulo 4 e verso 3 é claro: pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Buscar a justiça de Deus também muda nossos relacionamentos. Passamos a agir com integridade, misericórdia e perdão, mesmo quando não é fácil. Miqueias capítulo 6 e verso 8 resume: o que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Quando essa justiça guia nossas ações, as feridas começam a ser curadas e os laços fortalecidos. E quando Deus é o primeiro, a paz interior deixa de depender das circunstâncias.
Jesus declarou em João capítulo 14, verso 27, A minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. A paz do mundo depende de tudo estar no lugar. A paz de Cristo permanece mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar, porque está enraizada na presença constante dele. Colocar Deus no centro também transforma nossos valores. O mundo muda de opinião a cada semana, mas a palavra permanece. Romanos capítulo 12, verso 2, nos alerta: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando nos firmamos na Bíblia, não nos deixamos levar pela opinião popular, mas pela verdade eterna. Isso nos ajuda a vencer a ansiedade. Jesus prometeu que se buscarmos o reino primeiro, todas estas coisas, alimento, abrigo, sustento, nos serão acrescentadas. Filipenses capítulo 4 e verso 6 nos orienta: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Mas para manter essa postura, precisamos resistir à inversão de valores que o mundo nos impõe. Isaías capítulo 5 e verso 20 alerta: Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. E a resistência começa nas pequenas decisões diárias. Orar antes de abrir as redes sociais, dizer a verdade quando mentir parece mais fácil, ajudar mesmo quando é inconveniente. Lucas capítulo 16 e verso 10 diz: Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Começar o dia adorando antes de qualquer outra coisa muda nossa perspectiva. Salmos capítulo 59 e verso 16 declara: Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia. Mas essa busca não pode ser apenas em crises. Deuteronômio capítulo 8 e verso 18 nos lembra a reconhecer Deus também nos dias de abundância. A fidelidade nas pequenas coisas prepara para bênçãos maiores. Mateus capítulo 25 e verso 21. Enquanto servir a Deus parcialmente, com outras prioridades acima dele, nos torna instáveis. Mateus capítulo 6 e verso 24. A Bíblia mostra exemplos claros. Abraão, em Gênesis capítulo 22, obedeceu até no sacrifício de Isaque. Salomão, em 1 Reis capítulo 3, pediu sabedoria e recebeu muito mais. Esses homens experimentaram a direção e o favor de Deus, porque o buscaram antes de tudo, e o Espírito Santo continua guiando hoje aqueles que o consultam antes de agir. Provérbios capítulo 3 e verso 6 promete: Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quando ele é a base, até perdas e frustrações são encaradas de forma diferente. 2 Coríntios capítulo 4, versos 8 e 9, nos lembra que, mesmo abatidos, não somos destruídos. A gratidão é um sinal claro de que Deus ocupa o primeiro lugar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e verso 18 diz: Em tudo dai graças. Quem confia em Deus agradece antes mesmo de ver a resposta, porque sabe que Ele está no controle. Colocar Deus em primeiro lugar é a decisão mais inteligente que alguém pode tomar. É viver com propósito e segurança, sabendo que o Criador está à frente. Por isso, quero orar com você agora. Senhor meu Deus e Pai, neste momento nos colocamos diante de Ti com gratidão. Obrigado pela vida, pela Tua presença e pelo privilégio de Te buscar. Reconhecemos que muitas vezes colocamos outras coisas no Teu lugar e pedimos perdão. Hoje escolhemos com todo o coração buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça, confiando que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Entregamos a Ti nossas preocupações, necessidades e sonhos.
Alinha nossos passos com a tua vontade. Guia-nos pelo teu Espírito Santo e dá-nos sensibilidade para ouvir e obedecer à tua voz. Ajuda-nos a ser fiéis no pouco, a manter a integridade nos relacionamentos e a resistir às pressões deste mundo. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde nosso coração e mente em Cristo Jesus. Ensina-nos a viver gratos, a ver oportunidades até nas dificuldades e a permanecer firmes, mesmo nas tempestades. Declaramos que tu és o primeiro em tudo. Te louvamos e te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários. O reino de Deus é a minha prioridade. Compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco. Que Deus abençoe sua vida e seja o alicerce de cada passo seu.